O SBT não passa por crises agora. Na sua história, se a gente voltar um pouco à fita, ela é marcada por momentos de grandes pepinos, assim, sabe? Grandes desafios e superações que definiram a trajetória do canal ao longo aí de mais de 44 anos. Desde a sua fundação, lá em 1981, por Silvio Santos, o canal já passou por várias dificuldades financeiras, tá? Trocas de programação, perdas de audiência do segundo lugar, momentos de grande incerteza que colocaram ali à prova a resiliência e a capacidade de se adaptar. Ao longo dos anos, cada crise se transformou em uma oportunidade de repensar e ajustar estratégias, ajudando o canal a se reinventar sem perder aquela identidade popular. Essas crises foram testes constantes para a equipe, para Silvio Santos e também para a direção, exigindo decisões rápidas, reforma de programas, redução de custos e busca constante por inovação. Mesmo nos momentos mais difíceis, o SBT conseguiu manter aquele seu espírito, levando o entretenimento para o público e demonstrando que crises são parte de qualquer história de sucesso de qualquer até empresa. Cada obstáculo, seja ele econômico, audiencial ou até operacional, contribuiu para fortalecer a marca e formar um canal mais preparado para o futuro. Hoje a gente vai mergulhar em cada detalhe sobre cada uma das crises que o SBT enfrentou, desde os primórdios ali, anos de fundação, até os desafios mais recentes, analisando como que o canal superou cada momento crítico, reinventou suas estratégias e mantém a sua posição aí no mercado televisivo brasileiro. A gente vai tentar entender aqui a história dessas crises do SBT, os desafios, as decisões dramáticas, os erros e sucessos que fizeram ali da emissora o que ela é hoje. Um canal capaz de se reinventar, sempre ali, sabe, mostrando a sua resiliência, a sua estratégia e uma compreensão assim profunda do mercado e também do público. Ainda que hoje nós estejamos falando de uma crise atual, conhecer essa história é muito fundamental para a gente poder entender a evolução da emissora, as suas decisões e como cada momento de dificuldade foi transformado em lições importantes para o futuro. Isso é que eu quero que vocês entendam hoje, é que a gente vai fazer uma análise assim bem cronológica mesmo, sabe? Mostrar que essas crises que o SBT passou, que não são só estão passando agora. Tem muita gente que acha que o SBT só está passando por crises pós-morte do Silvio Santos. Elas não são sinais de fraqueza, mas sim oportunidades para quem sabe se adaptar, permanecer relevante no mercado que está cada vez mais competitivo, como o da televisão. Então a gente vai começar essa jornada aí pelo passado, onde a gente vai descobrir que cada momento ali de adversidade, como que ele foi enfrentado, quais as estratégias foram adotadas para poder superar cada crise, aonde vai revelar uma história de resiliência, criatividade e perseverança, que faz do SBT, mesmo hoje, numa posição não muito legal no Ibope, uma das emissoras mais icônicas do Brasil. Vamos começar lá nos primeiros anos da década de 90. O canal estava no auge, mas também é aquela coisa, nem sempre quando você está muito bem, na crista da onda, isso significa financeiramente que você vai ter um retorno legal de audiência. Em 1990, o SBT se deparou com um cenário financeiro extremamente complicado, tá? Onde mesmo com uma participação de 21% na audiência e um faturamento anual que chegava a quase 140 milhões de dólares, o canal, ainda com tudo isso, operava no prejuízo. Um fato que refletia a complexidade naquele momento do mercado televisivo. E também tinha muita vulnerabilidade das empresas brasileiras diante das mudanças econômicas e também o impacto do plano Collor, que foi implementado, né, pelo governo federal, e isso inclusive agravou essa situação e afetou diversos setores da economia, incluindo o próprio SBT. Não foi só
o SBT que passou por isso também. Até a Rede Manchete, que infelizmente aí se viu mergulhada em dívidas, quando foi implementado esse plano Collor, da mesma maneira que em 2020, que a gente vai chegar também daqui a pouquinho, sobre a pandemia, que teve uma crise gigantesca econômica, naquele momento também o SBT se via pressionado a encontrar ali formas de sustentar suas operações, manter ali os funcionários e continuar produzindo programas que conseguissem reter a audiência no momento complicado de incertezas financeiras e também econômicas. Então, nesse contexto, em 1991, Silvio Santos foi surpreendido com uma proposta de venda do SBT no valor de 150 milhões de dólares. Ou seja, apareceram compradores ali para o SBT e o Silvio, naquela situação, outra pessoa que mergulhada em dívidas até optaria por aceitar, mas ele recusou essa oferta, declarando de forma firme que não venderia o SBT por menos de 300 milhões. Ou seja, ele tinha ali, valorizava a emissora, então não venderia por menos do que isso. Então demonstrou a sua confiança no potencial do canal e também a sua visão de longo prazo para o negócio. Para poder reverter a crise, foi necessário implementar uma série de estratégias, incluindo a oferta de espaços publicitários para anunciantes, a contratação de profissionais especializados em marketing e também vendas, investimentos em pesquisas de mercado para poder compreender melhor o público e a criação da liderança, capitalização, cujo principal produto se tornou a Telecena, que foi uma iniciativa que ajudou a gerar receita e a fidelizar o público, e aí mostrou que o SBT estava determinado a se reestruturar e superar as adversidades, porque o Silvio, ele tinha uma estratégia muito interessante no que se refere à venda. Ele usava a si mesmo como vitrine, no caso o SBT, para poder vender seus produtos. Então ele criou a Telecena, ele criou outros produtos ao longo do tempo e usava o SBT como vitrine para isso. Então o SBT meio que se sustentou durante muito tempo, porque qualquer outra emissora, como a gente vê aí, às vezes vai lá, aluga horário para a igreja, o SBT poderia fazer isso na década de 90, que estava o auge também dos aluguéis de horários, né? Não, ele foi lá, o Silvio, grande vendedor, começou como camelô, né? Então o cara tinha uma grande estratégia, uma cabeça ali, foi lá e criou esses projetos com o Grupo Silvio Santos e usava o SBT como vitrine ali para poder divulgar o seu trabalho. Então ele começou a ganhar dinheiro dele mesmo, né? Digamos assim, claro que com CNPJs distintos, mas foi um trabalho ali que não foi como casos aí de emissoras que usam igrejas para poder capitalizar dinheiro, foi um caso ali de trabalho mesmo, de venda, de capitalização de clientes de uma maneira bem usando todo o aparato, o jeito dele de vender, carismático. E aí o canal, com isso, começou a reformular sua grade de programação, investindo em conteúdos mais diversificados, programas ali patrocinados, então tinha programas específicos que era do Baú da Felicidade. Então tudo isso visava atrair diferentes públicos e, sem dúvida alguma, também aumentar a base de telespectadores e a questão da grana para poder manter aquilo tudo. Então tinha o carnê, tinha tudo isso. E essa reforma incluiu a introdução de novos programas. Aí chegou também nesses investimentos o Programa Livre, apresentado pelo Serginho Grossman, Elas por Elas, com Hebe Camargo, o Dó Remi, com Vovó Mafalda, o Topa Tudo por Dinheiro, com o Silvio Santos, que visava ajudar as pessoas, né, porque o Topa Tudo por Dinheiro, ele como o próprio nome diz, né, que inclusive vai voltar agora no SBT, voltou na verdade, né, na programação, nos domingos, ajudava as pessoas ali, elas tinham que topar tudo por dinheiro, então aquilo dava audiência e retorno, porque o Silvio ajudava as pessoas, mas ao mesmo tempo também essa ajuda incentivava outras pessoas a participar e consequentemente dava mais audiência. E também estreou o Aqui Agora, que foi um jornalístico que literalmente ali revolucionou o jornalismo. Então tudo isso junto contribuiu para poder consolidar a imagem do SBT voltada para um canal popularesco, entende? Então, igual a Manchete, inclusive eu estou pensando em fazer um vídeo sobre ela aqui no canal, o público dela não era um público popular. Então,
a capacidade de conseguir ali anunciantes era muito difícil, porque a manchete, o público era pessoas que tinham dinheiro, era uma outra classe. Então, a dificuldade de você, naquele momento ali dos anos 90, 80, conseguir anunciantes para um público que não acompanhava a manchete era muito complicado. Então, por isso que o SBT fez isso. O Silvio, né, gênio, fez o canal ali seguir essa linha popularística. Então, isso foi capaz ali de conquistar público, manter a fidelidade dele e, consequentemente, patrocinadores. Além das mudanças na programação, o canal também passou por uma reestruturação interna significativa, tá? Então eles investiram na construção de novos estúdios, na modernização de sua infraestrutura, incluindo a mudança para o CDT, que foi o Centro de Televisão da Anhanguera, né? Que eles ficavam na Taliba Leonel, ali na Vila Guilherme, que era bem menorzinho, e aí foram se investir um baita dinheiro aí nesse CDT em Osasco, gigantesco, e aí proporcionou um ambiente muito mais adequado para a produção de conteúdo, e inclusive, né, o canal está até hoje lá, não vendeu, não se desfez, está até hoje no CDT, então isso refletiu o compromisso do canal em se adaptar às novas demandas ali do mercado. Essas ações não apenas melhoraram a capacidade produtiva do SBT, mas elas também fortaleceram a sua posição no setor televisivo brasileiro, mostrando uma emissora resiliente, capaz aí de enfrentar desafios e de se adaptar às mudanças econômicas e tecnológicas e culturais. Como resultado dessas estratégias, o SBT conseguiu superar aí essa crise, virou cebolinha, né? Crise, voltando a registrar lucros e aumentando, né, a sua participação no mercado publicitário, evidenciando um crescimento consistente na audiência e alcançando estabilidade financeira ao longo da década de 90. Essa recuperação foi fruto de um trabalho estratégico com foco na gestão eficiente, na inovação de conteúdo e no fortalecimento da marca, demonstrando que, mesmo diante das dificuldades econômicas significativas, é possível você revigorar uma empresa se houver visão, planejamento e decisão firme. Ainda durante esse período, o canal dedicou-se a ampliar seus produtos de entreter, investindo em novos formatos e ideias que pudessem ali conquistar públicos diversos, incluindo vários programas, inclusive infantis, jornalísticos, de auditório. Então isso foi e fez com que o SBT se tornasse um referencial nesse entretenimento popular brasileiro. Essas ações demonstraram a capacidade da emissora de se renovar constantemente. E aí, mesmo nos momentos de incerteza econômica, a investir na qualidade da programação, na contratação também de apresentadores renomados, e o canal conseguiu aí reconquistar um novo patamar de reconhecimento, tanto do público quanto também dos anunciantes. Aí você pode dizer para mim assim, beleza, então naquele momento, com o CDT, conseguiu se estabilizar, o canal voltou ali a ser uma emissora de alto nível, conseguiu ampliar sua influência, cresceu e se elevou. Não, minha gente, não. Outros anos aí o canal também passou por outras crises. Porque mesmo que você possa revitalizar a empresa com momentos difíceis ali, mas ao longo dessa década o SBT mostrou sim que era possível você combinar conteúdo popular com algumas estratégias ali, então garantiu uma sobrevivência, abriu caminho para futuras inovações com investimentos ali em vários formatos, talentos, tecnologia. Então o canal conseguiu se manter realmente competitivo. Só que aí, em 2003, o SBT passou por outra crise, já estava no CDT, já estava consolidado ali numa audiência boa, ele enfrentou uma outra crise financeira, e aí resultou em lucros muito escassos, né? Para se falar a verdade, a partir do ano 2000. Em 2002, o canal começou a enfrentar vários problemas com contratos milionários em dólar que precisaram ali ser revistos devido à alta da moeda americana. Essa situação pegou o canal de surpresa e o impacto foi sentido em todas as áreas, desde a produção até a administração. Aí gerou uma tensão interna muito grande que pôde se refletir em decisões drásticas. Aí, para reverter, o Silvio Santos implementou medidas enérgicas que foram consideradas até naquele momento muito duras, mas necessárias. E uma delas foi a realização de demissões em massa. Naquele ano, foram demitidas mais de 600 pessoas, cara, quase 1.000. 600
funcionários foram desligados, afetando profissionais de produção, foi demitido gente do figurino, maquiagem, diversos outros setores. Então essa medida foi um choque para a equipe, porque pessoas aí com longa trajetória na casa se viram ali sem emprego, gerou um clima de incerteza e muita preocupação entre os remanescentes que passaram ali a trabalhar sob pressão e com a expectativa de que novas mudanças, né, até demissões, poderiam acontecer a qualquer momento. Além das demissões, o SBT também decidiu pela extinção de vários programas, incluindo formatos que davam até boa audiência, tá? Para você ver que audiência não significa sucesso financeiro. Qual é a música foi cancelado, curtindo uma viagem que o Celso Portiolli fazia, que até o próprio afirmou que ultrapassava a Globo, mas foi cancelado. Eles eram muito populares, mas os custos de produção desses programas eram muito altos. E a audiência não pagava esses custos. Então não tem por que você manter um programa no ar que não dá retorno financeiro, mesmo que ele bombe na audiência. Então se tornaram impossíveis de manter no contexto financeiro que o canal estava enfrentando naquele momento. Essa decisão, embora necessária, foi muito sentida pelo público, que percebeu a ausência de alguns formatos ali, e o canal viu uma queda na sua força de marca, né? Um impacto direto na audiência que se refletiu aí em resultados menos expressivos. Outra medida drástica foi o corte de parcerias estratégicas, entre elas a parceria com a Disney, que durava desde 97 e que foi encerrada devido à necessidade também de reduzir custos. Essa parceria era responsável por uma carga grande de programas infantis, parcerias, animações, né, o Disney Club. E essa extinção acabou alterando toda a programação, afetando o público jovem. A redução de infraestrutura também foi outro ponto crucial, pois dos 8 estúdios existentes, apenas 4 estavam sendo ali utilizados ao final do ano, o que indicava um racionalizar dos recursos, mas também gerava um desconforto para as produções que precisavam compartilhar espaços e equipamentos, aumentando a pressão sobre os outros profissionais. Hoje isso acontece tranquilamente, tanto que alguns estúdios do SBT até estão abertos para aluguel. Hoje vários programas são feitos talvez até no mesmo estúdio, mas naquele momento que o dinheiro era um pouco maior, que a questão econômica era diferente, os estúdios eram mais usados, tinha uma variação de estúdios, né? Ainda mais o CDT que era gigantesco, então isso gerou muito desconforto na época, né? Esse enxugue com várias aí alternativas que visava equilibrar as finanças. Então isso resultou com o cancelamento de programas, né, uma perda grande de força na grade, um envelhecimento de formatos e uma dificuldade em manter o público aí fiel, porque as mudanças se refletiam diretamente na audiência e também no canal. A crise de 2003 foi um marco, porque demonstrou a vulnerabilidade do SBT diante aí de contratos internacionais. Mas, de certa forma, aí, mostrou que o canal tinha que tomar muito cuidado quando fosse fazer outros contratos, até internacionais, porque, infelizmente, a variação do dólar muda muito. Mas para vocês verem que, naquele momento, a situação já estava complicada. Em 2007 e 2015 também, o SBT enfrentou novos desafios, perda de audiência, uma crise estrutural que colocou em xeque a sua posição no mercado. Tá? Durante esse período, a Record superou o SBT tomando a vice-liderança. Muita gente acha que a Record está na vice agora. Não. Naquele tempo, também a Record já tinha ocupado a sua vice-liderança em cima do SBT. Foi um golpe duro, porque o canal sempre se orgulhou de ser o segundo lugar, eventualmente o primeiro. Nos anos 90 era o primeiro, eventualmente. Não chegou a ser definitivo, né? Porque a Globo sempre conseguiu manter a liderança, mas era perdido em alguns momentos. Mas o SBT sempre se orgulhou de ser a emissora da vice-liderança, do segundo lugar. Então, perdendo isso, que era um grande orgulho, foi muito complicado, porque a perda do lugar representou aí, de posição, uma diminuição na influência e também na relevância da emissora na cena nacional. Essa instabilidade na programação, como a grade voadora, foi um dos fatores que contribuíram para essa queda, porque mudanças constantes e imprevistas nos horários e também programas assim, fora de horário, que
estava num horário, depois saía, e muita gente achando que isso acontece só agora, desorientou muito o público e levavam à perda de afiliados importantes, como a TV Pajuçara, de Alagoas, a TV A Crítica do Amazonas. A concorrência com a Record foi intensa, pois investimentos em formatos inovadores, como o Domingo Espetacular, atraíam o público que anteriormente assistia ao SBT, porque a Record estava num plano de alcançar a liderança, né? Então com aquele slogan na caminho da liderança. Então a Record em 2009 ali, até antes disso, começou a investir de forma pesada na sua programação, porque eles queriam ocupar a liderança, eles queriam tirar o pódio de líder da Globo, então eles investiram muito. Então o SBT acabou perdendo essa vice para a Record em vários horários, porque a emissora começou a investir muito e aí, consequentemente, o SBT perdeu. E aí o canal não conseguia mais oferecer, naquele momento, uma contrapartida que retivesse esse mesmo público. A concorrência também com a Globo mantinha o canal sem espaço para poder recuperar a audiência, porque a liderança consolidada da rede impedia alguns movimentos significativos. O impacto disso também se refletia no faturamento, na publicidade, no reconhecimento da marca, que via a sua relevância diminuir a cada ano. E aí, para poder enfrentar esses desafios, o SBT adotou diversas estratégias de recuperação, incluindo a reformulação da programação, investimentos em novos formatos e a contratação de apresentadores populares. Em 2009, a volta da Eliana aos domingos foi um movimento para poder reconquistar o público e, enquanto também a contratação de outros nomes, como Roberto Justus, buscou ali dar um novo impulso ao auditório aí e programas de entreter. Porque como o Gugu tinha saído da Record, o Silvio Santos foi lá e tirou vários nomes da emissora. A Eliana, que estava lá, o Justus, contratou uma série de pessoas lá dos bastidores. Foi uma vingança mesmo, né? Porque como o Gugu saiu, o Gugu era o grande nome dos domingos do SBT, e aí de uma hora para outra ele sai, né? A Record ofereceu um valor exorbitante para ele que o Silvio não conseguiu cobrir, e aí, em contrapartida, o SBT foi lá e contratou esses nomes aí da Record. E aí o canal começou a investir em alguns programas de auditório mais frequentes, alguns realities, e foram tentativas ali de diversificar a sua grade, atraindo diferentes segmentos do público e criando uma concorrência interna para atrações externas. A aquisição também de alguns direitos de programas populares, como outros, assim como até formatos internacionais, filmes também, foi ali um formato que trouxe impacto, porque trazia vários formatos consolidados e muito reconhecidos, capazes ali de garantir audiência e muita assim publicidade, né, que era o que mais mantém uma emissora no ar. Mas esses reforços, de certa forma, foram muito complicados, porque os desafios estruturais de mercado eram significativos e o SBT precisou adaptar-se constantemente às mudanças de consumo e às preferências do telespectador, porque a pressão para você poder manter resultados e acompanhar, né, as concorrentes era muito grande. E essa tensão internamente refletia-se na equipe e também na criação de novos formatos. Entre 2003 e 2015, demonstrou que o SBT, mesmo sendo um canal consolidado, estava sujeito a vários impactos financeiros e também muito estruturais. Aí também teve aquela crise de 2009 com o Banco Pan-Americano, que também foi um duro golpe para o Grupo Silvio Santos. Ele colocou ali o SBT como disposição, não só o SBT, mas também os outros, porque o SBT valia muito. Então, esse golpe que ele sofreu ameaçou muita gente, até as pessoas daquele momento achavam que o SBT ia ser vendido, ia falir e tal, mas o Silvio conseguiu se recuperar, conseguiu resolver a situação e manteve o SBT ali, mesmo diante de várias adversidades firmes. Claro que teve anos de crise, demissões, cortes de programas, reformulação, mas tudo isso, gente, faz parte da história da emissora, porque mostrou a capacidade de adaptação. Cada decisão tomada nesse período refletiu um equilíbrio entre o risco e aquela necessidade com impacto direto na audiência, finança e também reputação. Essa história de você superar crises e buscar a recuperação é um exemplo de resiliência e estratégia. O SBT, ao longo desses anos, mostrou que
mesmo em momentos difíceis, é possível você ajustar ali rumos, reinventar formatos e manter a sua presença no mercado. E essa lição permanece como referencial para outras emissoras, porque a experiência também demonstrou a importância de você conhecer o público, analisar resultados e agir rapidamente, pois no mercado de televisão a demora pode significar uma perda irrecuperável. E não só o SBT que passou por crises. Outros canais também passaram por situações semelhantes, mas eles tiveram também força de vontade para poder se recuperar. Quando a gente fala demissão, quando a gente fala crise, e a gente vê assim, o SBT passando por isso, as pessoas, óbvio, que ficam ali alarmadas. Né? Porque não é normal as pessoas acreditarem que uma emissora como o SBT, que era do Silvio, as pessoas talvez assim que não entendem muito não conseguem ver o SBT passando por crise, mas sempre passou. Né? Mas claro que com o Silvio Santos ainda ali dirigindo, no comando, o canal conseguia ter uma certa autonomia e tudo passava pelo aval dele. E ele conseguia resolver. Tinha aquele jogo de cintura, né? Aquela autonomia, aquela autoridade. Né? E o mercado também confiava no Silvio. Agora, sem ele, é óbvio que você fica naquela coisa, aquela, né, fica meio temeroso, como é que vai ser, como é que será. Mas eu tenho certeza absoluta que o pessoal lá, as filhas, tem capacidade para isso. Não vejo o SBT falindo em algum momento, chegando assim como, por exemplo, chegou a Manchete, sabe? O canal tem capacidade de se reinventar, já perdeu em anos anteriores a sua vice-liderança para a Record, depois conseguiu retomar, perdeu de novo, mas pode ser que retome em outro momento. O importante é a emissora se movimentar, e eles estão se movimentando mesmo em terceiro lugar constantemente, mesmo ali com vários loucura na programação, o canal se mexe, estreia isso, estreia aquilo, a emissora não está parada, os corredores não estão parados. O canal segue ali de segunda a segunda, se empenhando para poder fazer, assim como qualquer outra emissora, para poder fazer o seu melhor. Porque, como eu disse, tem pessoas lá dentro que querem fazer do SBT ser um canal ali que, de alto nível. Eu acho que todos devem pensar nisso. Claro que tem gente que torce contra, tem pessoas dentro ali que querem burlar, que querem talvez até mexer de uma maneira para poder ferrar com a emissora, mas eu tenho absoluta certeza que tem pessoas ali dentro que querem, que tem ali aquela força de vontade de fazer dar certo programas, de fazer dar certo formatos, só precisam ter mais paciência. Assim como o Silvio também não tinha, algumas vezes, tem que ter paciência para poder deixar aquele formato se consolidado, aquele formato da liga. Não dá para de uma hora para outra você colocar um programa no ar e esperar que ele bombe. Eu tenho certeza absoluta que esse programa aí do Sérgio Malandro, que é dos Desesperados à Porta, eles achavam que ia dar certo. Eu sei que foi uma edição especial em comemoração ao aniversário da emissora, mas eu tenho certeza absoluta que eles produziram aquilo com a expectativa de, tipo assim, dar uma audiência e permanecer no ar. Porque, poxa, você produz algo, você dá ali o seu duro e óbvio que você quer que fique no ar. Assim como aqui agora também, que voltou nessa temporada especial. Então tudo isso, todas essas crises, todos esses momentos que o SBT passou, fizeram ele ser quem ele é hoje. E outros canais também passaram, a Record passou, esse negócio da caminho da liderança que eles passaram em 2009, a Record, por conta disso, esses investimentos que ela fez, para poder querer ser a Globo, ocupar o espaço da Globo, fez ela sim passar por uma grave crise. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, toda emissora é uma empresa. E uma empresa passa por crises, funcionários são demitidos, outros são recontratados, faz parte. Tudo isso faz parte, tá bom? Tá dada, tá feita na verdade, né, a nossa análise aí falando, mostrando para vocês que o SBT não passa por crise agora. O canal sempre passou por momentos difíceis, mas todos esses momentos complicadíssimos foram necessários para poder fazer a emissora ser quem ela é hoje. E tudo isso é aprendizado, faz parte, tá bom? Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC e também no X, que é BastidoresDM. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu!